Tiago 4, versos 1 em diante. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito que fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Podeis assim. Essa palavra é tremenda, porque é uma palavra de correção. É Deus mostrando de onde vêm as contendas, as brigas, as adversidades. É quando eu olho para uma irmã e vejo nela um talento, algo que ela tem, que eu não tenho, que eu quero. Mas eu sempre quero e sempre peço a Deus da maneira errada. Peço com o coração no mundo. Peço para o meu prazer pessoal. E não para edificação. Não para edificação da igreja, não para edificação dos irmãos. Peço porque quero. Quero ter um vestido igual àquela irmã. Roubo o vestido dela. Ou corto um pedaço dele. Porque eu quero, eu. Na verdade, quando a gente quer alguma coisa que está na direção do Senhor, a gente não pede coisas materiais. Não é necessário. As aves, os peixes, eles têm tudo, sem pedir nada ao Senhor. O Senhor nos dá tudo para nós sobrevivermos. Quantas vezes a gente ouve falar de acidentes, em que as pessoas ficaram soterradas e havia um cantinho lá, uma frestinha, e caiu uma gota de água por dia, a pessoa levou ali 6, 7 dias. O Senhor sustentando. Tantas vezes alguém ficou numa ilha perdida e lá encontrou o que comer e comeu algo totalmente diferente. É o Senhor providenciando. O natural ele providencia sempre. Nós temos que pedir as coisas espirituais. Nós temos que aprender a nos sujeitarmos a Deus, a esperar, estar sujeita, estar esperando, estar ali na posição de que o Senhor proverá para mim. E o Senhor diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeira coisa que eu faço é me colocar na posição de que eu sou submissa a Deus. Eu não tenho que entrar numa batalha querendo arrancar demônio daqui, tirar daqui. Não, eu tenho que me colocar debaixo da proteção de Deus. Quando eu estou debaixo da proteção de Deus, eu resisto ao inimigo. É diferente. Eu não preciso ir lá brigar, não preciso de armar contra. Eu resisto ao inimigo e ele é que foge de mim. Eu não preciso mandar ele embora. O versículo 7 deixa bem claro: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que ir da frente do diabo. Eu não preciso ficar gritando, mandando que o diabo saia, mandando que ele vá, desde que eu esteja submissa, sujeitando-me ao Senhor. Esse é o segredo do sucesso. Estar sujeito a Deus. Porque quando eu estou sujeito ao Senhor, vem as batalhas, sim, elas vêm. Vem as palavras ruins, vem. Vem as palavras de discórdia, vem. Vem a contenda, vem. Mas se eu estiver sujeito ao Senhor, eu vou resistir ao inimigo. Eu não vou embarcar na carona furada dele. Eu não vou pegar da bandeja que ele está trazendo para mim. Porque na maioria das vezes, bandejas que eu penso que são de ouro, elas só são douradas. Elas não têm ouro. O diabo, quando ele traz reluzente, brilhando, é só dourado. Não é de ouro, não.
Porque quando eu coloco a minha mão, aí eu vejo. Eu coloco a minha mão naquela bandeja dourada, eu vejo no que ela se torna, o que ela agarra. Ela destrói a família, ela destrói o meu eu, ela destrói a minha dignidade, ela destrói a minha comunhão com o Senhor. Então ela só era dourada. Ela não era de ouro, não. De ouro é minha aliança com o Senhor. De ouro é aquilo que eu tenho, eu e Deus aqui, ó, no secreto. Aquela busca que Ele sabe que eu estou buscando. De ouro é minha intimidade com o Senhor, e a gente não deve deixar ninguém tocar nisso. Já pode pular para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, mas a minha intimidade com o Senhor, Ele é obrigado a respeitar. Eu estou sujeita ao Senhor. E quando eu estou sujeito ao Senhor, eu resisto à tentação. Não preciso de grande esforço, porque eu não vou abandonar o meu Senhor para ir correndo atrás da bandeja. E aí, quando eu resisto, eu estou sujeito ao Senhor, resisto o diabo, ele desanima. Não dá para mim, não estou tanto contra mim. É tão fácil que a gente complica. É tão simples que a gente complica. Porque somos seres humanos, somos complicadores. Na nossa situação, a gente quer sempre... Não, mas porque tem um motivo. Não tem motivo. O motivo é só eu não estar sujeito ao Senhor. O motivo é porque eu pedi algo errado. Ah, mas eu pedi isso assim, Deus não me deu. Não é. Porque não era o melhor para mim naquele momento, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se eu não ganhei, porque não era nem bom, nem agradável, nem perfeito na minha vida. E quantas vezes a gente não entende isso? Por quantas vezes? Hoje o Walter falou comigo assim, depois que colocou essa estrutura, deu uma trinca ali. E eu olhei para ele e falei, você lembra onde a gente estava tal época assim? Nós moramos numa casa que ela foi abaixo. Ela foi demolida. Falei, depois que eu morei naquele lugar, pode trincar de fogo, eu não estou nem aí. Nós dormimos, eu e ele, num prédio trincando a noite toda, a gente ouvindo barulho. Treque. A noite inteira. Eu acordava com os treques, confesso a vocês, eu acordava dormindo. Para mim, se eu caísse ali, estava na glória. Era só o corpo. Acordava porque o barulho era alto. Nem um treque me levou. Que tristeza quando eu acordei e estava viva. Mas o que eu quero deixar com isso? Há situações na vida, talvez se o Senhor tivesse me colocado aqui, não tivesse me colocado lá naquele lugar, eu estivesse preocupada com a trincazinha do reboco. Então há situações em que é necessário você passar para que você fique forte. É necessário que a gente passe para a gente entender que aquilo ali é uma coisa pequena. É uma coisa boba. É simplesmente uma coisa. Uma coisa. Inerte. Uma coisa. A gente quer tanto determinadas coisas, tanto, depois elas perdem o sentido. Porque, na verdade, aquele desejo era desejo da minha carne. Desejo do meu coração, não da vontade de Deus. Não do coração de Deus. Todos os desejos do coração de Deus, eles permanecem. Aqui tem pessoas que já passaram pela casa do Senhor uma vez, 2, 3, 10, 20 e voltam. Por que voltam? Porque esse é o desejo do coração do Senhor e não o desejo do seu coração. Por isso você volta. Porque é o desejo do coração do Senhor gritando, urrando dentro de você. Você volta é porque Ele está te chamando. Você volta que mesmo escolhendo o pecado, Deus continua te querendo. Ele não desiste, Ele insiste. Gente, quando eu olho os locais que eu frequentei, eu digo só Deus para ter me tirado dali. Que outro ser humano ia me querer naquele local? Nem eu. O cheiro do pecado é horrível. Quando eu digo cheiro do pecado, é de qualquer tipo de pecado, é horrível. Quando a gente sai, que passa o dia lá fora, você não tem experiência de voltar e ver a hora de chegar aqui. O ar é diferente. Esse local é delimitado, é marcado, é ungido para o Senhor. É local que anjos caminham para lá, caminham para cá. É local que anjos vivem guerreando nas nossas muralhas. E quando a gente vai lá, no deserto, vamos colocar assim, quando a gente fala veio da rua, veio do mundo, às vezes as pessoas arrumam confusão com essas palavras. Eu não morei na rua, eu não vivia no mundo.
Não estou falando de morar na rua só sem teto, não. Na rua, mundo, na rua fora da casa do Senhor. E como é difícil. Porque lá nós estamos caminhando ante demônios. E às vezes é difícil para a gente resistir aqui. Imagina lá fora. Lá fora o tempo todo alguém oferecendo. Uma pessoa me contou uma situação em que estava pronta para ir para a casa de recuperação. Aí jogou uma pedra fora. Falou, vou. Pensou, no outro dia aconteceu um contratempo. Voltou naquele lugar, vou procurar aquela pedra. E achou. Parece mentira, gente. Depois de uma tarde, foi de manhã, foi no outro dia à tarde. Se você perder um dinheiro, é ruim de você encontrar 24 horas depois, não é? A pessoa encontra uma pedra num lugar público no outro dia. Porque o inimigo separou aquilo ali para que fosse pedra de tropeço. E por que caiu? Porque não se sujeitou a Deus. E quando não se sujeitou a Deus, não resistiu o diabo, e o diabo, em vez de fugir, atacou. Tem me feito não obedecer. O quê? Às vezes são palavras. Às vezes é a maneira que eu faço. Às vezes é a maneira que eu ataco o irmão. Às vezes o problema sou eu. Como é difícil para gente entender que eu sou o problema. E eu tenho que entender sempre que o problema sou eu. O outro é um problema dele com Deus. Eu que não posso ter problemas. Nesse dia de hoje, houve uma pessoa